Oi! Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos nós vamos continuar a semana anterior, hoje é a parte 2 da aula que nós falamos sobre a assistência de enfermagem e os indicadores estratégicos, né? O que a assistência tem a ver com esses indicadores, e planejamento, e visão sistêmica, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas não vamos concluir hoje. Hoje é a parte 2, são 3 partes dessa aula, a gente vai concluir na semana que vem. Então, a gente vai relembrar aqui algumas coisas, alguns detalhes apenas, né, do que nós falamos na semana passada, para então a gente mergulhar um pouquinho mais nesse mundo dos indicadores. Nós falamos sobre a visão sistêmica, né? Nós tentamos entender um pouco melhor como essa questão da visão sistêmica, como ver a instituição como um todo, a gente pode comparar como um corpo, né? A gente não consegue avaliar sistemas separados, só o cardíaco separado do respiratório, ou só o respiratório separado do renal. A gente pode até estudar de forma isolada, mas em certo momento eles se comunicam e eles precisam ter um equilíbrio entre eles para que então o corpo funcione de uma maneira saudável, onde todos os sistemas se complementam um ao outro e funcione bem, né? E tenha um resultado positivo. A gente então pode comparar a instituição, um hospital ou empresa mais ou menos assim. Então, quando a gente fala de visão sistêmica, é entender todos os setores e tentar ver de fora ou de cima como tudo isso funciona aqui. Para então a gente entender sobre planejamento estratégico, é importante a gente levar isso em consideração. Porque não é só o nosso setor que é o mais importante ou aquele, mas é preciso que todos estejam funcionando bem e trabalhando para um objetivo comum. Então, na aula de hoje a gente vai entrar um pouco mais nos indicadores e, como eu disse, na próxima aula, que é da semana que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre assistência de enfermagem e como falar um pouco melhor disso, de indicadores na assistência ali na nossa parte prática, ok? Nós vamos relembrar aqui também um pouquinho da missão, dos valores, da visão, né? Então, como a gente falou na semana passada, a missão, os valores e a visão da empresa ou da instituição, ela cria uma cultura organizacional, ela cria um clima, né, dentro da instituição. E tudo isso precisa estar enraizado na sua equipe, nos seus colaboradores, porque assim vai ficar mais fácil, né? A assistência, os seus objetivos, eles vão acontecendo de uma forma mais natural, porque a gente vai conseguindo, como a gente pode dizer, inculcar aquilo na nossa equipe, né? Sobre, por exemplo, tornar a experiência do paciente uma jornada incrível, agregar valor à assistência, ao cuidado que é prestado para o nosso paciente. Então, tudo isso, como a gente já falou, a gente não cansa de repetir, tudo isso deve ser levado em consideração. Tá, mas indicadores. Para que servem indicadores, né? Eu coloquei aqui essa imagem para vocês. Isso aqui é um marcador do tanque de combustível de qualquer carro, é bem semelhante. Para que serve isso aqui? Serve para mostrar a quantidade de combustível que tem no seu tanque nesse momento. Então, por exemplo, esse aqui tá com o tanque cheio, tá bem abastecido. Então, ele é um indicador. Então, se eu vou fazer um trajeto aí, por exemplo, de 300 quilômetros, eu tenho essa informação para me indicar que eu consigo chegar ao meu trajeto, né? Consigo fazer esse percurso todo de maneira confortável, porque o meu tanque está cheio, ele está abastecido. Então, isso aqui me dá a informação que eu preciso para chegar a determinado ponto que é onde eu quero ir. Então, o indicador, ele nos mostra situações que muitas das vezes a gente pensa que acontece de uma forma, mas quando a gente mede aquilo, a gente é surpreendido muitas vezes.
Tem uma frase que eu aprendi, que eu gosto muito, que ela fala medir para melhorar. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer agregar valor ao cuidado, à assistência, a gente precisa medir, a gente precisa ter informações, evidências, para então a gente conseguir traçar objetivos, planos e até entender qual é realmente o nosso problema, onde a gente deve melhorar, onde está bom, onde está tendo um sucesso. Né? Então, a gente trouxe aqui o conceito, né? O que são indicadores de qualidade? São uma das ferramentas do Sistema de Gestão da Qualidade, que é o SGQ, e serve para monitorar e controlar a eficiência de processos. Então, o conceito básico é esse aqui, é uma ferramenta que auxilia no monitoramento e no controle da eficiência dos processos. Assim serve para hospital, para indústrias, empresas, fábricas, enfim. Toda organização que deseja ter sucesso e deseja ter controle de qualidade, ela vai usar essa ferramenta que é o indicador. Então, esses indicadores, ele tem objetivos, né? Não é algo aleatório, não é algo que surge da sua cabeça, nada disso. Ele tem um objetivo, ele tem um porquê dele existir e ele tem um objetivo, né? Ele tem um lugar onde ele quer chegar. Então, a gente tem aqui alguns exemplos básicos que servem, como eu disse, para qualquer organização. Então, é o monitoramento de resultados, eles orientam nas tomadas de decisão, fornecem métricas que identificam o atingimento de metas. Por exemplo, se você não medir os seus resultados, você não vai saber se você alcançou determinada meta ou não. Né? Eles ajudam a identificar o que está crítico e aquilo que precisa ser mudado, né? O que a gente já falou aqui. Eles promovem melhoria contínua. Através desses valores, dos indicadores, a gente consegue acompanhar se, por exemplo, você trabalha durante 6 meses para atingir determinada meta, mas você precisa fazer um acompanhamento para manter esse resultado no positivo. Então, o indicador também serve para isso. Né? Eles são fundamentais para a implantação de sistema de gestão de qualidade. A gente tem vários tipos de indicadores. Esses aqui que eu coloquei para vocês são indicadores básicos, mas de acordo com a sua instituição, com a necessidade dela, vocês podem desenvolver indicadores que são estratégicos para você. Você tem a sua meta, você tem o seu objetivo, então você vai desenvolver aquilo que é interessante e é considerável para você. Então, a gente tem os indicadores de eficiência, os indicadores de eficácia, os indicadores de efetividade, os indicadores de atendimento e os indicadores assistenciais. Então, só um exemplo aqui para vocês, no caso do indicador de eficiência. Ele é muito voltado para atingir um resultado, né? Como se fosse atingir determinado resultado, mas da maneira mais econômica. Né? Como atingir isso da forma mais econômica? Já o indicador de eficácia, ele é focado mais no resultado. Né? O resultado tem que ser alcançado. Se eu quero o resultado X, não importa como, não importa, entre aspas, né? No caso do indicador de eficácia, mas o foco dele é o resultado. Já o indicador de efetividade, ele é um pouquinho da eficácia com a eficiência. É alcançar um resultado, sim, eu quero alcançar, mas eu quero economizar, eu quero fazer isso da forma mais otimizada possível, mais ou menos a ideia do indicador de efetividade. O indicador de atendimento, que também é bem simples da gente entender, e o assistencial. O assistencial, ele é muito próprio e específico de cada instituição, mas a gente vai falar um pouquinho mais do assistencial na próxima aula, ok? Eu quero aqui dar um exemplo sobre o indicador de eficiência para clarear um pouquinho a sua cabeça, caso você ainda possa estar um pouco confuso em relação a isso. Por exemplo, como eu disse para vocês, a eficiência, o objetivo de medir isso é alcançar, né,
como trabalhar para aquele objetivo, mas de forma econômica, né? Talvez na detecção de desperdícios. Por exemplo, uma forma de medir isso é quantas horas de trabalho são gastas para produzir determinado, para entregar determinado serviço ou para produzir determinado produto. Se você fez um investimento muito alto no equipamento para o seu centro cirúrgico e não está tendo a utilização esperada, então você vai medir as horas inativas daquele determinado equipamento, que é uma forma de ter um recurso parado, né? Então, esses são exemplos de indicadores de eficiência. Mas, assim, não dá para dizer que um é mais importante que o outro. É muito específico de cada instituição e eles serão baseados nas suas metas e no planejamento que a sua diretoria, que vocês fizeram para a sua instituição. Mas cuidado, muita atenção. Os indicadores são ferramentas incríveis e elas nos oferecem um aporte de informações muito grande, muito boas, que pode render resultados incríveis no seu trabalho como gestor, como enfermeiro, como supervisor. Mas nós devemos ter muito cuidado. Por quê? A gente pode cair na armadilha dos indicadores. Que armadilha é essa? Eu destaquei aqui 3 armadilhas, né? Que isso pode estar te sabotando no seu trabalho gerencial e que é muito importante levar isso em consideração na hora de fazer o seu planejamento, de definir os seus indicadores, né? Então, aqui, medir muitos indicadores. Isso não é bom por quê? Porque você perde o foco daquilo que realmente importa. A gente deve estabelecer um indicador, um principal, talvez um estratégico, que vai ser baseado na visão da empresa mesmo, e a partir dele ir quebrando e criando os outros. Então, ter indicadores estratégicos é essencial para não perder o foco daquilo que realmente importa, ok? Outra armadilha que a gente pode cair em relação aos indicadores é medir apenas para controlar. Então, como eu já falei, a gente precisa ter um foco. A gente não pode estabelecer um indicador e falar assim, não, eu vou medir isso aqui só para eu ver como que é. Então, isso é um trabalho que não vai ter uma repercussão positiva na sua gestão. Você vai ter um gasto de energia desnecessário. A nossa energia, a nossa mente, a nossa inteligência, ela deve estar focada naquilo que realmente importa. Então, perder tempo com coisas que são incoerentes vai atrapalhar o seu desempenho, vai atrapalhar a sua produtividade. Então, esse indicador ele precisa contribuir para a gestão, né? Então, não vou medir só para ver como fica. Não caia nisso, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Um pouco amarrado nisso, tá? Talvez você estabeleça aí indicadores que vão medir coisas que não têm importância para você, que não vai agregar nenhum valor ao seu resultado, ao objetivo que você quer chegar. Então, você precisa priorizar o desempenho e usar essas informações para darem mais clareza, e não para gerar dúvidas, né? Esses são pontos que a gente precisa estar ter isso em mente na hora de formalizar o nosso planejamento. Identificar aqueles pontos que são realmente importantes e também identificar aquilo que não é importante. Porque na hora de estabelecer os indicadores, isso vai fazer muita diferença para você e vai facilitar o seu trabalho. Não meça pequenas atividades, não perca tempo com coisas que são pequenas e que não vão interferir no resultado importante ou no resultado estratégico, tá bom? Essa frase é muito interessante, eu quero que você se lembre disso. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Essa frase, ela sempre permeia a minha mente no momento talvez de reuniões, e que tem
um bate-papo ali para definir alguma ação, algum projeto, porque a gente precisa de informação, a gente precisa de dados concisos, de dados estruturados. Essas informações fazem muita diferença no momento de chegar ao nosso objetivo final, né? Como eu falei para vocês na aula anterior, toda essa criação, todo esse processo de estruturação de uma gestão de trabalho, ela tem um foco que é o nosso paciente, aqui no nosso caso da enfermagem. Essas teorias, elas são utilizadas para, como eu disse para vocês, para empresas, outras organizações. Mas para nós, enfermeiros, o nosso foco é sempre oferecer o melhor para o nosso paciente, de forma segura, de forma eficiente, de forma integral, oferecendo tudo aquilo que ele precisa. Então, esses dados, eles fazem muita diferença. Talvez pode ficar alguma coisa aqui na cabeça hoje, mas eu te garanto que na próxima aula a gente vai despejar aqui como a assistência vai absorver tudo isso aqui, tá bom? Eu espero vocês, como eu disse, é sempre um prazer estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau!